parte do seu reino, quando estava muito perto, e mandaram eu parar. Eu tinha que me investir. Se eu quisesse lá entrar, a veste estava pronta. Eu precisava aceitar. O meu reino é na glória, na mansão celestial, comigo estão os santos que negaram a si mesmo, aceitaram o maneiro como fonte triunfal, aceitou Yahushua, o Cordeiro Celestial. Este é o terceiro e último recado para que o povo de Yahushua saia da Babilônia, no meio da confusão religiosa. Esse é o terceiro recado, e eu venho avisar para sair de Babilônia. Quem quiser se salvar, eu não perdi muito tempo. Ouvi os braços de Yahushua, enquanto a porta estava aberta. Eu precisava dela entrar. Lá fora ficam os pastores. Que coisa, quem mais? Os idólatras e os feiticeiros. Quem mais? Os mentirosos e os avarentos. Quem mais? Todos que se vendem por dinheiro. Os pastores. Os prostitutos e as prostitutas. Quem mais? E também os afeminados. Todos que mudaram sua natureza. Essa porta não vai entrar. Todos que mudaram sua natureza. Essa porta não vai entrar. Não vai entrar. Então, são muitos que vão ficar de fora por rejeitar a palavra do Eterno, porque a palavra do Eterno é juízo. A palavra que nós temos, a Escritura, é juízo para toda a humanidade. Toda a raça humana está sendo julgada pela palavra. E hoje nós vamos falar de um assunto um pouco polêmico diante da sociedade, diante do mundo, porque as igrejas não querem falar sobre esse assunto. As igrejas têm medo de falar e de uma repressão
porque esse povo são terríveis. O povo está se acomodando com o que está acontecendo e está se tornando uma coisa normal aos olhos humanos. E isso é bom. Por que é bom? Porque quando o mundo estiver conforme estava Sodoma e Gomorra, o Eterno vai entrar em juízo com a terra, porque foi o Salvador Yahushua que disse isso. Assim como foi no dia de Sodoma e Gomorra, e assim como foi no dia do dilúvio, que o povo está desatento, sem dar atenção à minha palavra, eu entrei em juízo contra a nação, contra os moradores da terra. E quando o mundo estiver parecido com Sodoma e Gomorra, eu entrarei em juízo com a terra. Porque foi Yahushua que disse: o povo vão estar comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, desapercebido. Tudo para ele parece que está tudo normal. Aí eu entrarei em juízo contra a terra. Se o irmão quiser abrir a janela, pode abrir a janela, porque nós vamos ligar o ar hoje, né? Porque está frio, né? Nós vamos falar hoje sobre os homens afeminados e contra essas práticas dos gays. Porque nós temos que examinar a escritura, fazer vídeo e colocar no YouTube. A verdade do Eterno tem que ser pregada e doa quem doer. Queira os homens ou não. Nós somos mensageiros do reino celestial, e nós temos uma missão de divulgar a mensagem do reino celestial para o mundo. Aleluia. E convidar os moradores da terra que se arrependam dos seus pecados e se voltem para o Eterno enquanto é tempo. Que seja. Queira os homens ou não, nós temos que falar. Temos que falar. E eles não vai poder dizer que não teve pregador, que não teve ninguém que falasse para ele, que não tinha ninguém que orientasse a ele. Hoje tem. Hoje tem quem pregue. Nós sabemos, irmãos, nós sabemos que no passado o Eterno puniu a cidade de Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade os homens se acostumaram com a prática das abominações contra o Eterno, e por isso o Eterno puniu aquela cidade. Vamos ler primeiro o versículo que está escrito no livro de Deuteronômio 23, 17. 23, 17. Isso. Pode ler? Pode ler, irmão. Não haverá rameira dentro da espiga de cachorro. Não haverá o quê? Rameira. Rameira. O que mais? Nem haverá sodomita dentro do filho de cachorro. Entre o povo do Eterno não pode haver sodomita. O que mais? Rameira.
Só aí, irmão. O 17 é esse. Não haverá rameira dentre as filhas de Achorum, nem haverá sodomita dentre os filhos de Achorum. 17. 23, 17. Entre os filhos de Israel não haverá quem faça, quem se prostitua, né? Agora, no capítulo de Deuteronômio 23, 18. Não trarás salário de rameira nem preço de cão à casa do Iaú, teu poderoso, por qualquer voto. Porque ambos estes são igualmente abominação ao Iaú, teu poderoso. Não traga a casa do Eterno. Por isso que muitas vezes eu falei para o irmão, eu gosto de, a casa de oração, receber só a contribuição dos irmãos que são da fé. Pessoa que vem de fora não receber ajuda nenhuma, porque não sabemos. Então, as coisas do Eterno têm que ser misturadas com coisas santas, com a ajuda santa do povo do Eterno. Então, no passado o Eterno não queria que acontecesse isso, e hoje também. Então, nós vamos examinando a Escritura e vamos vendo o que o Eterno requer do seu povo. No livro de deixa eu ver aqui, vou dar aqui uma coisa aqui. No livro de Apocalipse 22, 15, versículo que todos nós já conhecemos, né? Das pessoas que não vão poder entrar na cidade santa. Quem são eles? Ficaram de fora os cães. Nós sabemos que cães na Escritura são pastores que os homens tiraram e botaram cães. Não vai entrar cães, feiticeiros, adúlteros, homicida, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então essas são as pessoas que não vai poder entrar na cidade santa. O que está escrito é isso. Quem são sodomitas? Muitas vezes a pessoa não sabe o que é sodomita. Está escrito aqui: sodomitas, pessoas que praticam um ato, homem que pratica sexo com outros homens. Na Bíblia de Deuteronômio 23, 17, só que a Bíblia de você não falou muito bem claro não. Na referência, claramente, a sodomita, entre os filhos de Israel, não haja esse tipo de pessoas, como já foi lido, né? Então, o que já foi lido, que o povo do Eterno não pode haver esse tipo de pessoas. Sodomita são homens que praticam sexo com outro homem, afeminado. Então essas pessoas não pode haver entre o povo do Eterno. E hoje existe até a igreja desse povo. Olha aí, Nova Iguaçu mesmo não existe. Nova Iguaçu, que no Rio de Janeiro existe igreja dos afeminados. Mas essa igreja que é do Eterno, de quem é essa igreja? Hein? Do Satanás, irmão. Para falar bem claro, do Satanás, não é do Eterno. Porque o Eterno, tudo que a pessoa vem a fazer, ao contrário daquilo que o Eterno diz que não é para ter, então não é do Eterno. Então, o Eterno diz que não haja no meio do povo do Eterno esse tipo de gente. Não haverá entre as filhas de Israel, de Achorum, quem prostitua e pessoas que praticam serviço no templo, nem dentre os filhos de Israel haverá quem o faça isso. Nós já lemos. Afeminado é um termo usado para descrever um padrão de comportamento social que define pela presença de caráter social
aos homens. Isso o que diz as histórias. Não vos iluda com as coisas deste mundo. Por quê? Nem fornicários, nem idólatra entrará, nem adúltero, nem afeminado, nem homossexual, nem ladrão, nem avarentos, nem beberrões, nem caluniadores. Não entrarão no reino celestial, segundo a Escritura. Brincadeira. Esqueci de baixar aqui no lugar. Então, no livro de 1 Coríntios 6, versículo 9, um dos irmãos. 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 6, versículo 9. Não saber que os justos não hão de herdar o reino de Deus. Não sabeis vos que os injustos não hão de herdar o reino do eterno Yahweh. Agora o versículo 10. 1 Coríntios 6. Agora, não errei, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomíticos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essas são uma das classes das pessoas que não tem como herdar o reino, a viver dentro do reino do eterno Yahushua. No reino de Yahushua, esse tipo de pessoas não tem como viver em união com a Irmandade. Mas vieram me perguntar, ó irmão Araújo, você odeia os afeminados, é? Não, de maneira nenhuma. Eu já trabalhei com afeminado, eu abraço eles, abraço afeminado, cumprimento, como ser humano, como qualquer pessoa, eu cumprimento a pessoa. Tem pessoas, amigas, que são afeminadas. Assim como tem pessoas que é bandida, que é criminoso, pastores, que se dizem pastores, nós vivemos no meio de uma sociedade onde tem gente de tudo quanto é espécie. E nós não podemos odiar ninguém. Nós temos que amar o nosso semelhante. Nós temos que amar o nosso semelhante. Porque está escrito que o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então o Eterno não quer que as pessoas pereçam. E como é que as pessoas perecem? A pessoa que perece é a pessoa que rejeita suas normas estabelecidas. Essa pessoa não crê, não quer voltar às coisas santas, praticar as coisas santas, mas prefere ficar nas abominações contra as normas do Eterno. Então essas pessoas não se voltam para o Eterno. Então nós odiamos essa pessoa? Não. Nós amamos o mundo assim como o Eterno ama o mundo, mas o Eterno ama as práticas de cada um. Então, o viver, as práticas, o exercício que as pessoas vêm exercitando no seu dia a dia, no mundo, esses maus costumes, nós não amamos isso. Os seus maus costumes. Mas a pessoa nós amamos. A pessoa tem direito de viver como ele quer. Os seres humanos são livres. Tem a sua liberdade de viver como ele quer, como ele gosta, como ele acha. E ninguém tem nada com isso. Ninguém tem nada. É o direito que cada um tem de fazer a sua escolha de vida, como tem que viver. Agora, quando se trata de nós discutirmos a respeito do reino celestial, aí existe uma norma. Quer fazer parte desse reino? Aí tem normas.
existe a democracia, é teocrático, é conforme ele estabeleceu. Você tem que aceitar a sua norma e acabou. Não quer, então você está de fora. É assim que está escrito. E com isso não quer dizer que nós odiamos a pessoa. Não, nós amamos a pessoa. Mas a prática dele, o mau costume dele, nós não amamos. A pessoa que lhe ofende, que lhe faz mal, ou fala mal de você, você não tem que odiar aquela pessoa, mas você tem que amar, odiar a prática daquela pessoa, o mau costume daquela pessoa. Você tem que falar daquele mau costume dele. Não da pessoa, mas daquele mau costume que é contra as normas celestiais. E é isso que nós temos que fazer. E como é que o mundo vai procurar punir a gente? De maneira nenhuma tem como punir. Por quê? Você é um seguidor do reino do eterno. Não tem como alguém se levantar contra vocês, contra as normas do céu. A norma do céu foi dada por ele. Mas, se você ficar falando dessas coisas por aí, vai haver quem se levante contra você. Vai ter alguém que não vai gostar do que você está falando e poderá sofrer uma represália. No livro de 1 Timóteo 1, versículo 10, leia aí, 1 Timóteo 1, versículo 10. Para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então a punição virá sobre quem? Contra essas pessoas que é contra a sã doutrina. Todas as pessoas que é contra a sã doutrina, virá a punição contra essas pessoas, porque foram pessoas que não deram honra ao Eterno e que durante todo o tempo procurou desonrar o Eterno com aquilo que o Eterno deu para ele viver. No livro de Romanos 1, versículo 27, como é que está escrito? Semelhantemente, Eu sabia de cabeça. semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamam em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a punição. Então, o Eterno, mostrando-se há 2000 anos atrás, viu, irmão? Há 2000 anos atrás, os homens já estavam nesses maus costumes, nessas práticas. E isso vem da onde? Sodoma e Gomorra. Isso já vinha de Sodoma e Gomorra. E agora, os irmãos colocaram na Escritura para quê? É para não falar dessas coisas? Temos que anunciar essas coisas. No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Veja só, mas isso aqui mudou. Isso aqui mudou. Parece que mudou hoje. Não te deitarás com varão, como se fosse mulher. É abominação. O homem não pode se deitar com outro homem como se fosse uma mulher. O homem não pode deitar com outro homem como se fosse uma mulher. Naquela combinação, como se fosse outra mulher.
Porque isso é abominação aos olhos do Eterno. Mas hoje, eles dizem que é uma coisa normal para os olhos do Eterno. Nascer assim, né? Eles querem que seja assim. E se fosse uma coisa normal, o Eterno não tinha punido Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra foi construída por quem? Praticamente por Ló, o sobrinho de Abraão. Eles vieram de Babilônia e eles, Ló, ao ver aquela campina, aquela parte baixa, os olhos dele cresceu para aquilo ali, porque era uma terra muito boa. Mas os pastores de Abraão, os pastores que cuidavam dos animais, os pastores de Abraão não estavam se entendendo com os pastores de Ló. E Ló escolheu no seu coração aquela terra. E Abraão disse para ele: escolheis, já que nós não estamos se entendendo bem, o nosso povo está entendendo bem, então escolha qual lado você quer. E ele escolheu a campina, que era aquela região Sodoma e Gomorra. E ali ele construiu aquela cidade Sodoma e Gomorra. Chegou o tempo que aquele povo se entregou à vaidade. E essas práticas de qual está escrito aqui no livro de Levítico, os homens se entregaram àquelas práticas má, homem com homem. E o Eterno disse para Abraão, apareceu para Abraão no final do dia, à tarde, Abraão sentado num tronco de uma árvore lá qualquer, sentado ali, 2 anjos apareceu a Abraão e disse: olha, Abraão, nós viemos aqui para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão disse: o que é isso? Meu sobrinho é uma pessoa íntegra. Eu conheço meu sobrinho. Conheço a mulher do meu sobrinho. Conheço as suas filhas. E tem os seus pastores, que quando eu converso com ele, eu fico muito feliz, me alegro. Quando a gente conversa, a gente se alegra muito com as coisas do Eterno. Mas eu vim aqui para destruir aquela cidade. Mas se houver 50 justos, tu vai destruir aquela cidade por amor de 50 justos? Não vou destruir. Se houver 50 justos, eu não vou destruir. E se houver 40, se houver 30, se houver 20, se houver 20? Não, por amor dos 20 eu não vou destruir. O Eterno permitiu isso, o homem regatear com o Eterno e ficar discutindo a esse respeito. Olha só como que o Eterno é. Se houver 10, tu vai destruir? Pelo menos 10. Porque os sobrinhos de Ló cuidavam de cerca de 5.000 pessoas. E era dividido. Tinha os homens. Tinha um que era chefe de 100, chefe de 50. Se houver 10, tu vai destruir? Não, por amor dos 10, eu não destruirei. Abraão se calou. Mas vai lá. Você pega e vai avisar os seus parentes, sua família, que eu vou destruir. Que os anjos do Eterno vão destruir. Vai lá. Ló avisou seus parentes que o Eterno ia destruir. Ficaram todos de zombaria. Os homens ficaram de zombaria com daquela mensagem que os anjos que vieram à casa de Ló estavam dizendo: vocês querem ser juiz? Nosso juiz agora? Porque aquele que fala a verdade é como se fosse o juiz. Se você pregar isso aqui contra os afeminados, você pode ser juiz dele. E ele não quer aceitar. Tu vai querer agora ser nosso juiz? Falou para os anjos, os homens. Agora vamos pegar ele. A mensagem, os anjos. E Abraão: não. Eu tenho aqui 2 filhas donzelas que nunca conheceram o homem.
Vou dar aqui as minhas 2 filhas para vocês. Vou dar minhas 2 filhas. Olha o amor do homem, de Ló. Vou dar minhas 2 filhas para vocês. Deixa esse eu aqui, sou homem do Eterno. São anjos do Eterno que vieram aqui em minha casa. Eu tenho que respeitar os convidados. Meus convidados de honra. Eu tenho que dar honra a eles. Não queremos a sua filha, queremos eles. Nós queremos ele. E mediram força. Foram lá para arrombar as portas de Ló. Porque eles se trancaram com as suas filhas. E os anjos disseram: entra todo mundo. Entra todo mundo. Fechou. E cegou aqueles homens todo cegueira. Deu uma cegueira nele que não achava mais a porta. Não achava mais a porta. Olha como que o Eterno ele é bom. Longânimo, meu amor. O Eterno permitiu que fosse convidar os seus parentes, os seus amigos, a sua família. O Eterno permitiu, mas o Eterno sabia que ele não ia ouvir. Mas para que ele não saísse de lá com aquela dúvida, o Eterno permitiu que ele fosse avisar os seus parentes. E todos zombaram. Você, muitas das vezes, vai avisar o seu parente de algo que está para acontecer, do juízo do Eterno, e ele zomba de você. Às vezes não zomba na cara, mas por trás de você, zomba de você. É isso que está acontecendo hoje também. Você vai falar para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu amigo, sobre a verdade do céu, o que o Eterno está para concluir. Ele fica tudo de zombaria, não quer saber dessa verdade. Se foi no passado, será também agora, porque Yoshua disse isso. Aí os homens demoravam em sair. Ló, com a sua esposa e suas 2 filhas, demoravam em sair. Foi preciso que o anjo pegasse na mão deles, por força, agora já por força, arrastasse eles, sair arrastando eles agora. Chegou a hora, não tem mais tempo. Saia daqui, porque agora nós vamos destruir. E não olhe mais para trás, para que não suceda o mal com vocês também. Isso significa que você tem uma vida no bel prazer desse mundo. Sua vida é uma vida regalada, cheia de coisas boas. Você tem uma vida confortável na sociedade, mas chega uma hora que você precisa deixar tudo aquilo. Você tem que deixar aquilo. Os homens do Eterno, aconteceu isso com ele. Deixa tudo, larga tudo agora, para que você não morra e te acabe tudo junto com ele. Aí, não olhe mais para trás. Se você quiser buscar Yoshua e quiser seguir Yoshua olhando para trás, não tem como. Por seu bel prazer, para a sua vida social, não tem como você. Porque aquele que vem a Yoshua cairá sobre esta pedra, que é a pedra da vida. Você se quebra todo. E se você não se quebrar, a pedra vai cair sobre você e você vai se tornar em pó. E pó não tem mais jeito. Foi o que Yoshua disse. Os homens saíram à força. E o Eterno derramou fogo do céu. Porque o Eterno é um fogo consumidor. Se o fogo terreno, o fogo que nós temos aí na terra, o que bota no fogo o fogo come, o fogo queima. Imagina o fogo celestial. Porque o Eterno está vindo agora como fogo para consumir, para punir os transgressores que deixam de ouvir as suas palavras. E o Eterno derramou fogo do céu. E aquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, foi queimada. A terra e toda a profundeza ali foi queimada. Ali nada mais tem, você não encontra mais nem areia. A cidade de Sodoma e Gomorra nem areia tem. Porque onde tem areia, ali já fora é a terra que ficava próxima a Sodoma e Gomorra. Porque
A cidade de Sodoma e Gomorra, o Eterno derramou fogo do céu e queimou e afundou. Não tem mais terra. Ali se tornou o mar salgado, o mar morto. Ali hoje é o mar morto, aonde nada sobrevive. Não existe peixe ali no mar morto, porque não tem como sobreviver. Os mergulhadores nunca conseguiu, não tem como conseguir entrar ali, porque não tem profundidade, não encontra o final da profundidade de Sodoma e Gomorra, onde o Eterno destruiu. Então, o Eterno cumpre com a sua palavra. No livro de nós lemos Levítico, né? 18, 22. 18, 22. Agora vamos ver Levítico 20, versículo 13. Levítico 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Quando um homem se deitar com outro homem, palavra dita pelo Eterno, se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos, todos dois, terão praticado abominação, certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre ele. O Eterno disse isso. Ambos serão mortos, e o sangue será sobre ele, porque ele é culpado dessa rebeldia, dessa transgressão tão grande que o Eterno disse. Então é o Eterno que está falando. Então não é a palavra de homem, é o Eterno que diz como é que o povo dele tem que viver. Mas o mundo tem direito de viver como quiser viver. O mundo tem o direito de escolher a sua forma de vida, mas o povo do Eterno não. Então essa mensagem é para o povo do Eterno, não pode haver entre o povo do Eterno. No livro de Romanos 9, versículo 20, o que o Eterno diz? Mas o homem, quem és tu, que com o Eterno Yahu, tu vive replicando ou discutindo, porventura as coisas formadas dirá aos que a formou, por que me fizeste assim? Esse versículo serve para muitas coisas. Aí o homem que deixa o seu contato natural com a mulher e busca esses contatos fora do natural com outro homem, eles não estão satisfeitos com aquilo que o Eterno fez, com a norma criada pelo céu, pelo Eterno. O Eterno diz: até quando vocês vão querer discutir comigo? Até quando vão ficar nessa briga comigo? Romanos 8, 29. Porque os que Dante conheceu, o Eterno Yahushua,
também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja um primogênito entre muitos irmãos. Toda a raça humana, todo o povo que estão para herdar a vida eterna, eles já são predestinados para ter a imagem do seu Filho. E a fim de que nós passamos a ser um dos primogênitos do reino celestial. E fazendo parte, aqui na terra somos o primeiro, somos o último e o derradeiro. O povo do Eterno é o Shuá. Nós somos a primogenitura do Eterno, a revelação do Eterno. Todos são predestinados para ter a imagem de Yahushua, mas aqueles que são dele. Só aqueles que são deles. Quem não é dele, não temos que entrar em choque com ninguém. Muitos recusam. Muitos não querem experimentar o que o Eterno deu. E a ordem do Eterno é qual? Leia ali Romanos 12, 1 e 2. É um recado, é um apelo, é um convite do Eterno para o seu povo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Yahu, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Yahu, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahu. Rogo-vos, irmão. Tu vê só, a mensagem é para quem? Para a Irmandade. Rogo-vos, irmãos, que vocês experimentem a vontade do Eterno. Para vocês experimentar a vontade do Eterno. E não se conformar com esse mundo rebelde de pessoas ignorantes. O que é a pessoa ignorante? Pessoa que desconhece as normas celestiais. Pessoas ignorantes que não examinam a Escritura. Rogo-vos, irmão, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo ao Eterno, santo e agradável ao Eterno. Mas para ser santo e agradável ao Eterno, tem que estar de acordo com aquilo que o Eterno estabeleceu. Mas se você entra em discussão a desobedecer o Eterno, não é um sacrifício santo, o seu corpo não é mais santo, é agora desagradável ao Eterno, não é agradável ao Eterno, porque nós temos que apresentar uma adoração que a pessoa conhece aí como culto racional. Não, adoração racional. Que adoração racional é essa ao Eterno? Uma adoração com entendimento, com convicção daquilo que ele está fazendo. Porque é isso que o Eterno quer, que as pessoas se apresentem a Ele com adoração racional, com entendimento, com convicção daquilo que está fazendo. Porque se você não faz com entendimento, o seu sacrifício é sacrifício de tolo. É inútil, não tem valor o seu sacrifício. Então você tem que saber a vontade do Eterno. Como eu falei lá de Sodoma e Gomorra, lê aí Gênesis 19, 24. O Eterno fez chover Sodoma e Gomorra. Então eu fez chover em enxofre e fogo do Yahu desde o céu sobre a Sodoma e Gomorra. O Eterno fez chover uma chuva de fogo e enxofre. Sobre Sodoma e Gomorra.
irmão, uma chuva de enxofre, uma chuva de fogo e de enxofre. Vocês sabem a temperatura que tem isso. Nós não sabemos, que não estudamos essas coisas, o grau de temperatura que tem. Então está mostrando aqui que é um fogo que nada pode resistir. E realmente, se tinha terra, pedra, o que tinha, água, porque a terra tem o lençol de água, o lençol freático de água. A água, a terra, as pedras que tinha ali, tudo foi queimado e foi secada pelo Eterno. A chuva de fogo e enxofre que o Eterno fez. Por quê? Os moradores daquela terra fizeram com que aquela terra ali, aquela localidade, se tornou uma coisa abominável aos olhos do Eterno. Então nada mais tinha valor aquilo ali. A terra se corrompeu junto com os seus moradores. Porque aonde nós cometemos abominações, aquele lugar é abominável. Foi isso que aconteceu. Por que o Eterno vai destruir o mundo um dia? Porque a terra está contaminada junto com os seus moradores. A contaminação do homem afetou a terra. E toda a terra geme, toda a terra literal, toda a terra espiritual. A terra geme por causa dos seus moradores. E é por isso que o Eterno vai destruir a terra. Vai derramar fogo sobre a terra. A terra está reservada para a grande fornalha do Eterno. Então nós vemos que o que o Eterno fez lá em Sodoma e Gomorra, ao destruir com fogo e enxofre, e nós, povo do Eterno agora, devemos dar continuidade dessa mensagem, avisando os moradores da terra daquilo que o Eterno há de fazer com essa terra, por causa do seu morador, e aquele que hão de herdar a vida eterna. Essas pessoas não têm que fugir dessas práticas. Então nós vemos que, já deu minha hora, então nós vemos que o mundo que estamos vivendo, o povo está vivendo sobre uma prática de muitas coisas abomináveis, e os olhos dele parecem ser normal. E o mundo estão se acostumando com essas práticas erradas, mas isso é para o próprio bem dos santos. Por quê? Porque o Eterno precisa punir a terra com seus moradores. Então essas coisas precisam acontecer. Quando Sodoma e Gomorra estavam em condições que para ele parecia ser uma coisa normal, o mundo que estamos vivendo precisa também se enquadrar dessa forma. Quando essas coisas se tornar parecer uma coisa normal, aí o Eterno vai entrar em juízo. Porque foi Yahushua que disse isso. E agora o que acontece? Ninguém mais pode falar do homem afeminado. Já existe uma lei do mundo. Existe uma lei dos gays, que foi apoiado, que ninguém tem que falar dos gays. Dos gays não podemos falar não. Ele tem que viver a sua vida conforme ele quer. É o direito dele. Quiser se entregar à luxúria, o seu bel prazer, as suas abominações, é um direito que a pessoa tem. Agora, essa prática de afeminado, de homem abominável, é contra as normas celestiais, e essa prática nós temos que falar. Não estou falando sobre ninguém, estou falando dessa prática. Porque se você não puder falar sobre essa prática, você não vai poder falar de bandido. Que a prática de pessoa que vive no crime aí é errado. Você não pode falar. Porque seria errado. Você não pode falar daquele que levanta falso contra o seu próximo.
Não pode falar da pessoa, mas pode falar da prática dele. A prática dele é errônea contra as coisas do Eterno. Todas as transgressões que existem na face da terra, você tem que mostrar para as pessoas que aquilo é errado. Se ele quiser viver, viva. Não quiser viver, é problema dele. Você não está odiando a pessoa, você está amando, pelo contrário, você está amando aquela pessoa. É uma forma de amor que você tem com aquela pessoa, para que ele deixe aquele mau costume que é contra a norma do Eterno. É um aviso. E isto é amor. Amor é esse, a pessoa falar a verdade. Quem não fala a verdade nunca aprendeu a amar. Por isso que as igrejas estão se enchendo. As igrejas estão se enchendo, a ponto de estourar. Por quê? O negócio dele é rebola, dança, é muito pega, é muito show de música, coisa e tal, e aquilo. A verdade, eles não querem colocar e trazer para dentro da igreja. Por quê? Para trazer a verdade, o cara tem que estar na verdade. O cara, para falar a verdade, tem que estar na verdade. Porque assim, os escribas e fariseus, no passado, queriam acabar do povo, e ele mesmo nem tocava com seus dedos. Colocava fardo pesado nas pessoas. E mesmo assim o Eterno disse, olha, o que ele fala é bom. O Eterno diz, o que ele fala é bom. Mas não faça o que ele faz. Então a prática dele é errada. Então, e não é isso. Então o Eterno diz assim, se a vossa justiça não exceder dos escribas dos fariseus, de maneira nenhuma, você vou poder gozar a vida eterna. Porque nós temos que ser superior às religiões, o mundo religioso. Você tem que viver, primeiro viver e depois ensinar. Primeiro você tem que ter a prática da obediência e depois ensina para as pessoas. Então, nós somos superior às religiões. Se alguém não consegue ver no nosso meio o amor real, nós só lamentamos por isso. Porque aqui é pregado o amor. Aqui é mostrado o amor. O amor fala a verdade para com as pessoas. Não omite a verdade. Agora, o querer viver ou não é com cada um. As pessoas são livres para tomar suas decisões. Nós não temos que entrar em choque contra ninguém sobre qualquer assunto. Não podemos entrar em choque com ninguém. Não temos que entrar em choque com ninguém. Apenas tem que ser anunciado e mostrado a verdade. Agora você não quer, não, eu acho que é assim, a coisa tá bom, direito você tem. O Eterno só convida as pessoas para experimentar a forma de vida que Ele deixou aqui na terra. Mas, para isso, cabe a cada um examinar e ver se é a si mesmo. Ok? Shalom para todos. Que o Eterno abençoe e fale melhor. Os irmãos foram no olho.